Nós hoje temos um programa diferente, né? Hoje e no próximo domingo também. Já vou explicar o que a gente vai fazer daqui a pouco, mas primeiro queria orar, tá bom? Eu peço que você curva sua cabeça, vamos orar. Soberano Deus, nós te damos graças pelo dia de hoje, porque é o dia do Senhor, o dia em que separamos para buscar a tua presença, junto com o teu povo, para cantar a ti, orar a ti e principalmente ouvir a tua voz. Oramos, Deus, gratos por poder fazer parte do teu povo, por termos sido alcançados por Jesus e por termos a oportunidade, Deus, de vivermos com uma igreja, fazendo parte de uma igreja local. Oramos, Deus, para que essa igreja seja cada vez mais submissa à Escritura e cada vez mais cresça em amor ao Senhor e uns aos outros, e que o Senhor nos conduza a uma vida de saúde na fé. Queremos, Deus, ser uma igreja saudável, não para nossa glória ou mérito, mas para podermos cumprir a missão que o Senhor nos deu e podermos ser bênção também a outras igrejas, parceiros de outras igrejas, de outros obreiros, para que também façam o mesmo onde quer que estejam. E tudo começa, Deus, com o preparo da liderança local. Então nós te louvamos pela vida do Rafael, pelo período em que ele esteve em observação, em treinamento, em lapidação, até chegar nesse tempo agora. E oramos, Deus, para que o Senhor conduza esse tempo, que a tua palavra seja o árbitro em nossos corações e que também esteja na ponta da língua do Rafael, dê para ele clareza, discernimento, paz, descanso, de que não é isso o que o abona, é a sua vida de serviço e amor à igreja ao longo desses anos. Mas esse tempo também é precioso, é importante, para que a igreja reconheça que está diante de alguém preparado para ocupar o cargo de presbítero. Senhor, oramos, Deus, pedindo por esse tempo que o Senhor seja glorificado através deste encontro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostaria de convidá-los a abrir algumas passagens bíblicas que explicam um pouco o que nós estamos fazendo aqui. A primeira está lá em Jeremias, capítulo 3. O livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Deus diz assim: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. No Antigo Testamento, o povo de Deus se corrompeu principalmente e primariamente por conta da corrupção de seus líderes, rei, sacerdotes, e os profetas sempre foram a última instância antes do juízo. Deus levantava os profetas para mostrar para o povo que o rei tinha se desviado, os sacerdotes estavam falhando, e por serem o povo da aliança com Deus, a disciplina seria prova de amor. Antes da disciplina vinha o profeta. E o profeta Jeremias diz isso para o povo: haverá disciplina. Mas quando eu estabelecer a nova aliança com vocês, aquela que seria cumprida com a chegada do Messias, eu darei para vocês pastores que façam diferente do que os anteriores. Pastores segundo o meu coração, que vão pastorear vocês com conhecimento e com inteligência, sabedoria. Um pouco mais à frente em Jeremias, lá no capítulo 23, esse tema dos pastores é um pouco mais desenvolvido. Jeremias 23, versículos 1 a 4. Aqui são palavras proferidas contra os maus pastores de Israel, aqueles que não estavam cumprindo o seu trabalho de cuidar do rebanho de Deus. Ai dos pastores, diz Deus, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão.
Olha o versículo 4. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Deus iria disciplinar o povo, antes disciplinaria os maus pastores, mas haverá um dia em que ele reuniria novamente o seu povo, e nesse dia, ele está falando da nova aliança, cumprida em Cristo. Nesse dia ele daria pastores que fariam diferente daqueles anteriores. Se você andar um pouquinho mais à frente e for para o profeta Ezequiel, próximo livro aí, capítulo 34. Ezequiel 34, a partir do versículo 1, eu vou ler o texto e faço alguns comentários à medida que for necessário. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Deus está preocupado com ovelhas literais? É disso que ele está falando? Animais? Fica óbvio que é uma analogia em referência ao seu povo. Seu povo estava disperso, adorando falsos deuses nas colinas, porque não havia pastoreio. E aí Deus continua, versículo 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eu mesmo. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor.
Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Amém. Não eram só os líderes do povo que estavam desviados. Havia ovelhas dentro do rebanho que se aproveitavam do próprio rebanho. E Deus diz, irei julgar os pastores e irei julgar as ovelhas, as gordas, que deixam as outras passarem fome. Um rebanho dividido. E quem fará isso? Ezequiel 34 deixa muito claro. O Senhor diz, eu farei isso. Eu serei o pastor. Na pessoa de Davi. Óbvio, esse texto foi escrito muitos anos depois de Davi. Ele está falando da linhagem de Davi. O rei que viria da linhagem, da descendência de Davi. E através desse rei, Deus pastorearia seu rebanho. Você certamente já está pensando em um texto do Novo Testamento que fala sobre isso. Sim ou não? Qual é o texto em que o filho de Davi diz, eu sou o bom pastor? Você lembra? João, capítulo 10. Peço que você abra sua Bíblia lá, em João, capítulo 10. A partir do versículo 1, Jesus diz assim, João 10. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez, versículo 7. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ele está se referindo a quem? A todos os maus pastores que Israel teve ao longo da sua história. Eles não eram pastores que amavam o rebanho. Eles se aproveitaram do rebanho, só queriam lucrar, engordar as custas do rebanho. Tudo aquilo que os profetas condenaram. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Os bodes deram, né? Os que eram iguais aos falsos mestres amavam os falsos mestres. Mas as ovelhas reais de Jesus, o povo de Deus, regenerado de fato, não deu ouvidos a esse povo, mesmo sendo minoria. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão aqui? Se você responder Satanás, eu vou jogar essa Bíblia na sua cabeça. Não é Satanás. Jesus acabou de falar quem eram os ladrões e salteadores. Os pastores falsos que Israel teve ao longo de sua história. É óbvio que Satanás está por trás desses caras. Mas Jesus está falando de falsos pastores. O ladrão vem só para fazer isso. Roubar, matar e destruir. Eu, o verdadeiro pastor, vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aí Jesus diz no versículo 11, com todas as letras, eu sou o bom pastor. Para um judeu que está ouvindo isso aqui, conhece os profetas, isso é libertador. Deus visitou o seu povo. Aquelas promessas se cumpriram, a nova aliança começou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Lembra que os falsos pastores matavam as ovelhas para eles terem vida? O bom pastor faz o contrário. Ele se entrega pelo bem do rebanho. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Por quê? É mercenário. E não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Está falando de quem aqui? De nós. Preciso também trazer o meu povo no Jardim Imperial. E está trazendo, está chamando as suas ovelhas. Elas, todas, ouvirão a minha voz. E então,
a profecia de Ezequiel se cumprindo, haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. É assim que Jesus começa a nova aliança, entregando a sua própria vida para redimir e ajuntar as ovelhas dispersas de Deus. Aí, ok, então quem é o supremo pastor? Quem é o bom pastor? Jesus. Deus pastoreia o seu rebanho através de Jesus. Mas como isso funciona na prática para a vida de uma igreja? Agora peço que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Ou melhor, desde o começo do capítulo. Efésios 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, é o apóstolo Paulo escrevendo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembra que ele disse, haverá um só rebanho? Vocês são um só. Deus os uniu. E aí ele diz a partir do versículo 4, há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todas as profecias sobre um só rebanho, e Deus sendo Deus desse povo, Paulo está aplicando a vida de uma igreja. A igreja em Éfeso e a todas as igrejas locais em todos os lugares do mundo. Aí olha o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse texto é um texto confuso, profundo, mas basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte. Jesus Cristo, como Rei de Deus e pastor do seu rebanho, veio a esse mundo para libertar o povo de Deus daquilo que os aprisionava, o pecado, a morte, Satanás. Ele venceu todo o jugo. Então subiu aos céus, levando consigo tudo aquilo que nos prendia e nos libertando para sermos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E ao subir aos céus, olha o que ele diz no versículo 11. Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No versículo 7 ele falou que Deus concedeu dom, repartiu dom, Cristo concedeu dom, repartiu dom entre o seu povo, a cada um de nós. E agora no versículo 11 ele diz que alguns destes dons tomam forma de pessoas. Ele concedeu a uns para apóstolos, Paulo está falando dos 12 e ele, outros para profetas, tanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento também teve seus profetas. Tudo o que Deus revelou está escrito na Escritura, registrado. Outros para evangelistas, são aqueles que avançavam, entravam em lugares onde o evangelho nunca tinha chegado, e até hoje acontece. E aí depois que a turma se converte, quem é que cuida dos que foram evangelizados? Dos que ouviram o ensino dos apóstolos e profetas? Outros para pastores e mestres. É curioso porque a expressão pastores e mestres, na língua grega, está unida. É diferente de cada um dos ofícios anteriores. Apóstolo é uma coisa, profeta é outra, evangelista é outro. Pastor e mestre é a mesma coisa. Um pastor é um mestre. Um mestre é um pastor, cumprindo esse texto. Então os pastores de uma igreja serão mestres. Perceba como Cristo cuida e pastoreia o seu rebanho. Ele não está aqui fisicamente, mas ele faz isso através de pastores mestres. Ele concede isso à sua igreja. Uma igreja que não tem pastores mestres é uma igreja em estado de morte. É uma igreja já na UTI, se já não foi decretada a sua morte. Cristo dá saúde para a sua igreja, levantando pastores mestres para ela. Para que servem esses homens? Olha o versículo
12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Os pastores mestres estão lá para treinar a igreja, para a igreja servir e crescer. Como uma igreja se torna saudável? Servindo, crescendo, amando, mas ela vai fazer isso se ela tiver quem os ensine. A palavra e pelo modelo, pelo exemplo. Então, pastores para um rebanho são presentes de Deus para esse rebanho. Uma igreja sem pastores é uma igreja enferma. Bom, o texto continua, a gente, por conta do tempo, eu queria citar uma última passagem e aí a gente vai começar de fato. Tá bom? 1 de Pedro, capítulo 5. Lembra que Deus falou que ia dar para o seu povo pastores segundo o seu coração? Esses pastores vão pastorear de acordo com quem? De acordo com o que eles acham ser certo? Não, de acordo com o que Deus acha ser certo. E aí, Pedro, sabendo disso, escreve aos presbíteros, que também são pastores. A palavra presbítero e pastor é a mesma coisa, são sinônimas na linguagem do Novo Testamento. Presbítero, pastor e bispo, sinônimas. Olha o que Pedro diz no capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero com eles. Olha como Pedro se identificava. Ele não se chama de apóstolo, ele se identifica como: eu sou um pastor também. Junto deles, havia presbíteros que cuidavam daquele rebanho. Não só um. Havia uma pluralidade. Presbíteros. Aos pastores que há entre vocês. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço. Olha o pedido aos presbíteros. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. O rebanho de Deus, e ele vai pastorear esse rebanho através de vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente. Como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. A gente vê a pessoa de Jesus impressa em um pastor de uma igreja. É isso que deveria ser um pastor. Quem é a pessoa mais parecida com Jesus de uma comunidade? Deveriam ser os seus pastores. São falhos, pecadores, mas estão buscando ser como o supremo pastor. Através deles, Deus cuida do seu rebanho. Versículo 4. E quando o supremo pastor, não são vocês os supremos pastores. Existe um que é pastor sobre vocês também. Quando o supremo pastor se manifestar, então vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. O prêmio por um bom pastoreio não está aqui. Não é a igreja que vai dar para você. A igreja pode dar mimos para os seus pastores. Pode tratá-los com carinho e amor. Pode recompensá-los por seu trabalho. Mas a verdadeira recompensa vem do supremo pastor. E é para esse dia que um presbítero deve olhar. Para a manifestação do supremo pastor Jesus. É por causa de Jesus que ele ama o rebanho. Lembra quando Jesus restaura Pedro? Pedro o negou por 3 vezes. E Jesus disse: Pedro, tu me amas? O que Pedro respondeu? É claro, Senhor. O que Jesus falou? Então cuida do meu cordeiro, do meu rebanho, dos meus cordeiros. Cuida das minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo. Então cuida do meu rebanho. A manifestação do amor por Jesus está no pastoreio amoroso do rebanho de Jesus. É assim que presbíteros demonstram o seu amor por Jesus, amando o rebanho de Jesus. E a igreja, como é que ela reage diante disso? Olha o versículo 5. Peço igualmente aos jovens. É curiosa a maneira com que Pedro se refere aos jovens, porque presbítero significa um ancião, alguém mais velho. Não necessariamente em idade, deveria ser, mas se não fosse em idade, seria em maturidade, em sabedoria. Os presbíteros são esses. E os demais não são presbíteros, são mais jovens, não necessariamente em idade também, mas ovelhas que se submetem ao pastoreio dos mais experientes. Peço então à igreja, estejam sujeitos aos que são, e aí por alguma escolha de tradução, os nossos tradutores não colocaram a palavra que foi usada por Pedro. Presbíteros. Peço que se sujeitem aos presbíteros, aos que são mais velhos, se sujeitem aos pastores do rebanho. Eles devem cuidar de vocês como Cristo quer, e vocês devem se submeter ao pastoreio deles. Que todos, agora presbíteros e rebanho,
todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O texto continua, mas a palavra foi dada aos presbíteros, depois é dada às ovelhas, depois é dada para todos. É assim que a igreja cresce. Pastores pastoreando conforme Jesus, o rebanho se submetendo e ambos sendo humildes um com o outro no seu trato diário. Então, por que eu fiz essa longa introdução? Porque nós estamos diante de Rafael Prearo, que nos últimos 4 anos, desde a sua indicação ao presbitério, 4 anos, desde 2022, é isso, Rafa? Desde 2022, tem sido acompanhado para o presbitério. Como um presbítero é identificado? Nós não forjamos um presbítero. Deus dá aos seus pastores, ao seu rebanho. Foi o que a gente leu. A gente só percebe isso através dos dons, através da postura pastoral de cuidado com o rebanho, mesmo não tendo o título de pastor. Então, Rafael foi identificado, foi introduzido ao presbitério em uma espécie de treinamento, de experimento também. Ao longo desses anos, a igreja tem o visto mais presente, à frente, não só participando da liderança do culto, mas dando aula, pregando, liderando, e ele foi experimentado em várias áreas. E não só foi experimentado, como também, deixa eu abrir o meu arquivo aqui, como também foi avaliado na sua área pessoal, na sua vida pessoal, familiar, criação de filhos, foi avaliado na sua área profissional, em como se comporta no mercado de trabalho, dentro da comunidade, o relacionamento com os membros, experimentado em várias oportunidades de ensino e também na área teológica. Ele não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Ao longo desses 4 anos, nós estávamos fazendo uma conta, o Rafael leu pelo menos 6.000 páginas de teologia, de livro de aconselhamento bíblico, de vida pastoral. Pelo menos 6.000, leu mais do que isso. Uma boa parte dos livros sem que eu tenha pedido. Eu tenho uma bibliografia básica para os presbíteros, passei para ele começou a ler, mas foi em busca de mais livros, participou do curso de aconselhamento da Nutra, Igreja Batista Pedras Vivas, pastor Jairo Cáceres, lá também leu muita coisa, e recentemente ingressou num programa de mestrado em teologia? Teologia ministerial. Teologia ministerial, também por conta. Não foi uma exigência do José Hilário no treinamento do Rafael. Ele mesmo falou, eu quero fazer. Eu falei, você não precisa, porque a leitura que você já fez, a experiência pastoral que você tem, já nesses 4 anos, já te qualifica para o ministério pastoral em uma igreja local, ao presbitério de uma igreja. Mas ainda assim ele quis fazer, e está fazendo esse mestrado. Então, por que eu apresentei tudo isso? Para mostrar para a igreja que o Rafael estar aqui não foi por acaso, não caiu de paraquedas, é uma longa jornada, e chegamos ao ápice dessa jornada, que é apresentar para a igreja as suas convicções. Todas essas eu já conheço, todas nós já trabalhamos juntos, mas a igreja precisa ouvi-lo, a igreja precisa ver que realmente temos alguém, não só em que a vida foi provada na vida da comunidade, mas tem conteúdo, tem substância, tem conhecimento, tem inteligência para pastorear esse rebanho. Amém? Amém. Então agora chega de eu falar, e quem vai falar é o Rafael, tá bom? Então como vai funcionar? Serão este domingo e o próximo pelo menos, espero que a gente consiga terminar tudo. Eu passei para ele 170 perguntas e ele respondeu as 170 perguntas. Eu peguei os concílios pastorais dos batistas e incrementei mais perguntas. Não sei se nós vamos passar por todas as 170, mas pelo menos as mais importantes dessas 170 nós vamos trabalhar. Dividi as 170 perguntas em 5 áreas. A área de vida pessoal é a primeira área. Segunda área, conhecimento sobre Bíblia. Esse é o instrumento de trabalho de um pastor, ele tem que conhecer a Bíblia. E nós vamos passar por essas perguntas. Terceiro, a terceira área, teologia em geral. Vamos falar sobre
quem é Deus, quem é Cristo, sobre a salvação, o Espírito Santo e mais outros elementos da teologia em geral. A quarta área só sobre eclesiologia, que é sobre a vida da igreja, a doutrina da igreja. Isso é crucial para um pastor, conhecer o que é a igreja e qual o papel de um pastor na igreja. E por fim, a quinta área é a área de família. E se Deus permitir, a gente vai tratar isso lá no domingo que vem. Tá bom? Então é isso. Estão prontos para essa jornada? Vocês fiquem à vontade, tá? A gente não pode abrir para todo mundo fazer pergunta, porque senão a gente nem consegue passar pelas perguntas que colocamos aqui. Então, se você talvez tiver uma pergunta, você pode se manifestar, levantar a mão, a gente deixa você perguntar. Se for uma pergunta que ele vai responder em breve, eu digo para você, ele já vai responder isso depois. Se for uma pergunta que não vem ao caso, ele já está nervoso, né? Então, e aí se a pergunta não tiver pé nem cabeça, eu vou dizer, olha, essa pergunta não é para ser respondida agora, pode ser em outro momento. Tá bom? Tudo bem? Então eu vou fazer essa mediação para as perguntas. Muito bom, então vamos começar. Rafael Prearo, a primeira pergunta na área de vida pessoal é: como foi sua experiência de conversão a Jesus? Conte-nos brevemente. Bom dia, irmãos. Alô, deixa eu mais perto. Essa é a banca mais difícil pela qual eu já passei. Minha experiência de conversão não teve nada de muito sobrenatural. Eu comecei a frequentar uma igreja batista aos 17 anos, em 1999. E depois de alguns cultos, uma irmã da igreja me chamou de canto e falou: você já aceitou Jesus? Eu, oi? O que é isso? Aí ela explicou o plano da salvação. Eu falei: eu acho que isso é bom. E aí eu aceitei Jesus. E cá estou. Não teve nada, o céu não se abriu, não teve flashes, não teve. Eu entendi e segui a partir dali. Ok. Você tem certeza da sua salvação? Sim. Rafael, você já leu a Bíblia toda? Mais de uma vez, várias vezes. Isso é importante, né? Sabiam que índices de pesquisa revelam que mais da metade dos pastores nunca leu a Bíblia toda? Imagine ser pastoreado por alguém que não leu a Bíblia toda, nenhuma vez na vida dele. Em concílios, tem seminaristas que já param aqui, nessa pergunta. Leu a Bíblia toda? Não, não li. Então, pode parar aqui. Vai ler a Bíblia toda e depois você volta. Já leu a Bíblia toda, graças a Deus. Rafael, defina disciplinas espirituais. São disciplinas que o crente deve ter na sua vivência diária. Então, oração, leitura da palavra, meditação na escritura, adoração, culto público, jejum, confissão, serviço. Você as cultiva? Acho que só um momento de solitude é mais difícil com crianças pequenas. Mas na medida do possível, sim. Ok. Quais cuidados você exerce para com a sua saúde? Acho que essa é a mais difícil. Eu estou matriculado numa academia. Eu pago fielmente todos os meses. Não estou inadimplente. Eu tento manter uma rotina de exercícios indo à academia. É difícil por conta da rotina de trabalho. Então, os irmãos sabem que eu sou professor e eu trabalho em Bragança, mais alto. Ele está baixo aqui. Eu trabalho... Alô, aqui está melhor. Tem que ver se o cabo chega. Eu trabalho em Bragança e aí, para eu conseguir ir na academia, eu tenho que ir antes da rotina de trabalho, o que implica que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã ou antes das 5 para ir na academia das 5 às 6, chegar em casa, tomar um banho e trabalhar. E acordar às 5 horas da manhã com o dia cheio é difícil. Então, eu tento ir à academia e tento controlar o que eu como, que é difícil também. Porque minha esposa cozinha muito bem. A gente se esforça. Preciso melhorar, não precisa dar muito detalhe. Com o microfone. O cuidado com a saúde é muito importante. Nas cartas pastorais, Paulo fala sobre isso. Lembram disso? 1 Timóteo? Muitos pastores não cuidam de sua saúde. E como é que vão cuidar de um rebanho se não cuidam de sua saúde? Ok. Rafael, casado com a Aline, pai de 3 filhos. Como você entende seu papel diante da sua família?
Eu entendo que eu sou o cabeça da minha família, o pastor do meu lar, sou responsável por pastorear minha esposa, meus filhos, e devo prover a eles, e como diz na palavra, eu devo me sacrificar pela minha esposa, como Cristo se entregou à igreja. Como você define o seu testemunho perante a sociedade? Eu busco dar um bom testemunho nos lugares onde eu estou e demonstrar Cristo através da minha vida, tanto de forma aberta, falando de Jesus, quanto com as minhas atitudes também. Eu acho que eu tenho dado um bom testemunho. Você se vê vocacionado para o presbitério? Sim. Como chegou a essa conclusão? Desde acho que talvez primeiro, segundo ano da minha conversão, eu sempre tive uma convicção muito forte de que ou eu estaria à frente de uma igreja ou muito próximo do trabalho pastoral, então, acompanhando um pastor em tempo integral, sendo suporte. Então, aquela coisa que você não tem muito como explicar, aconteceu isso. Então, parece que eu sou atraído a isso. Quais as qualificações para o presbitério? Resumidamente, aquilo que está em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Pode ler? Se você quiser acompanhar, qual é o texto? 1 Timóteo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo falando aqui com Tito: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Próxima pergunta. Você se vê qualificado para essa função? Acredito que sim. Agora, eu falei para ela que ela não ia responder, mas ela vai. Cadê a Aline? A pergunta é para a esposa. Qual a opinião de sua esposa sobre isso? Pode responder daí, Aline. Você vê o seu marido qualificado para o ofício de presbítero? Veja. Sim, eu vejo no Rafa muita dedicação ao ministério, desde que nós éramos solteiros, porque a gente se conheceu já desde solteiro, antes de ter algum envolvimento. E é algo que eu já ouvi ele falar, né? Inclusive decisões importantes na vida dele, ele tomou por conta dessa decisão, dessa visão de que ele deveria estar perto do ministério, servindo ao Senhor. Então isso sempre foi muito claro, a gente não sabia exatamente como, o que o Senhor queria da gente, mas eu tenho visto ele, esse compromisso nele, a fidelidade à palavra, o cuidado que ele tem, o zelo. Eu tenho visto ele crescer muito nesses últimos 4 anos.
Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Bom, teu testemunho da esposa já é 80% da aprovação. Amém. Eu lá no Piauí tive que pregar sobre casamento, né? Eu falei, seria muito bom que Tamires estivesse aqui. Porque se ela não tá, eu posso falar qualquer coisa, né, do meu casamento, que ele é perfeito e tudo mais. Quando a esposa tá ali, aí é outro nível, né? Aí ela conhece o marido que tem. Então, ter o testemunho da esposa é fundamental. Fundamental. Ok. Além destas qualificações, quais características você considera indispensáveis? Ou características indispensáveis você acredita serem necessárias a um pastor ou presbítero? Então, além destas qualificações, o que o Rafael acredita ser indispensável para um presbítero? Eu pensei na questão do amor sacrificial pelo rebanho, e a manifestação de dons, como você leu no começo, dons de pastor-mestre, de Efésios, dom de ensino, dom de liderança, que está lá em Romanos também. A próxima pergunta é se você acredita que as tem. Sim. Ok. Qual será a sua atitude se for reprovado por esse concílio? Eu vou me submeter à decisão da igreja, entendendo ser essa a vontade de Deus. As perguntas sobre a vida pessoal terminam aqui. Então quero deixar aberto para a igreja. Se quiserem fazer alguma pergunta dentro dessa área, ou algum comentário sobre alguma resposta dele, fiquem à vontade. Irmã Eunice. Gente, eu não vou falar como sogra, tá? Estou falando como irmã em Cristo, porque eu conheci o Rafael desde 17 anos. E ele sempre foi um líder na igreja. Quando nós chegamos em Extrema, a gente começou a frequentar a Igreja Batista do Extrema, ele já era um líder lá na igreja, ele estava na frente do serviço do Senhor. E eu nunca vi nada que pudesse desabonar essa conduta dele. E eu não imaginava que ele pudesse ser meu genro. Porque minha filha teve um outro namorado antes, cristão também, mas Deus preparou ele para ser meu genro. E eu nem sequer imaginava isso. Então, assim, eu conheci ele na adolescência e nunca vi nada que desabonasse isso nele. E esse é meu testemunho como irmã em Cristo. Porque na época eu não tinha ideia que ele viesse fazer parte da minha família. E eu dou glória a Deus por isso. E pela família linda que ele tem e meus netos lindos que ele me deu. A esposa é ex-sogra, a gente pode acabar aqui, gente. Só sobra 2%, que é a votação da igreja. Já. Mais alguém? Gideon? Desenvolver o sacerdócio em casa, sem uma rotina muito puxada, os trabalhos que exemplos um pouco mais práticos. Entendeu? Do que eu tenho feito no pastoreio em casa, no sacerdócio, eu tenho acompanhado a Aline nas leituras que ela faz. A gente fez o Nutra junto, foi um tempo de bastante crescimento também. E eu tento estar presente, então tem 2 dias na semana que eu não estou em Bragança, e aí nesses dias eu consigo estar um pouco mais perto do que acontece com as crianças. Então a gente divide a questão do cuidado e do ensino das crianças e das disciplinas também, quando elas acontecem. Enfim, acho que, resumidamente eu tento estar presente nas coisas que a gente faz como casal, junto com as crianças e um com o outro também. Mais alguém? Pastor André? Conhecemos o Rafael Aline antes mesmo de chegar aqui na IBAG, né? E na área profissional, ele foi professor da minha filha, há anos atrás. Minha filha nunca reclamou do professor dela, né? Ele falou muito bem do professor. Então, se uma aluna fala bem do professor, porque... Então, na área profissional, assim, eu digo que ele foi um bom professor no ambiente de trabalho, na área que ele trabalhava, na área que ele foi professor da minha filha Beatriz. E na igreja anteriormente, até na PIBA, nós fomos membros lá também, a gente nunca ouviu falar assim, nada que abonasse a vida dele, desabonasse, né?
vida dele. Então, assim, como pessoa, eu vejo o Rafael e o casal em si dando sempre bom testemunho, né? E também trabalha no mesmo ambiente assim, que a minha esposa atualmente hoje trabalha. E ela nunca reclamou do colega de trabalho e nem as pessoas que lá trabalham, né? Então eu vejo assim um homem de Deus, um servo de Deus, um professor, né? E um bom pai, né? Eu sou professor agora dos filhos na EBD aqui na igreja e eu vejo que ele acompanha a vida espiritual dos filhos e isso é muito bom. Mais uma pessoa, se quiser falar, e nós precisamos avançar. Edson. O Rafa é meu discipulador e quando eu cheguei na igreja ele me acompanhou. Fala mais alto aí. Ele é meu discipulador, então desde quando eu cheguei aqui na igreja, a gente sentou, conversou, ele deu muito conselho para mim e pude abrir as gavetas mais profundas do coração e poder confessar alguns pecados, e ele sempre me deu muito bons conselhos, me guiando para sempre no caminho de decisões que eu podia ter tomado ou não. Então eu vejo nele um grande homem de Deus, admiro muito a família dele, a gente faz o discípulo de quinta-feira também junto. Então assim, eu não vejo nada que eu possa reprovar nele, e sempre os bons conselhos bíblicos, quando teve que puxar minha orelha também. E a gente sempre foi muito bom a gente caminhar todo esse tempo junto e fico muito grato de ver ele hoje estar aqui. Amém. Amém. A Escritura começa, como nós lemos, as qualificações começam dentro de casa, no caráter, nos relacionamentos, e então Tito fala sobre isso, sobre o domínio da doutrina. Por isso a primeira área de avaliação é familiar. E sempre deve ser. Hoje você está nessa igreja, amanhã pode estar em outra. Amanhã pode ser outros presbíteros que os conduzam, mas sempre coloquem isso como fundamental. É primário. O caráter e a sua família. Se o pastor não é pastor da sua esposa e dos seus filhos, se ele não tem bom testemunho dentro de casa, na igreja, na sociedade, ele pode ter profundo conhecimento doutrinário, mas ele não está apto para o pastoreio. Lembre-se disso e levem para a vida. Porque ignorar isso é colocar a igreja nas mãos de um lobo. Por mais que seja um crente, mas ele tem áreas de caráter que precisam ser tratadas. A igreja vai sofrer as consequências disso. Não é só conhecimento doutrinário, começa com a vida. Porque a doutrina transforma a vida. Então agora nós vamos passar para a doutrina. Agora o cérebro vai ferver, do Rafael e o nosso também. Eu quero que enquanto você vai ouvindo as perguntas e vendo ele se esforçar para respondê-las, considere quais dessas você conseguiria responder e quais não. E depois eu vou compartilhar com a igreja as 170 perguntas também, para que você possa, quem sabe aí, ir testando o seu conhecimento da Escritura e preparando os futuros presbíteros da igreja. Quem sabe o seu filho, quem sabe você mesmo já vai se preparando para isso, tá bom? Então vamos lá, segunda área, bibliologia, a doutrina da Bíblia. Rafael, como Deus se revelou aos homens? Deus se revelou aos homens por meio da revelação geral, através da criação, da consciência humana, e também da revelação especial por meio das Escrituras e de forma completa na pessoa de Jesus Cristo. Você conseguiria citar algumas passagens bíblicas que provam essa sua resposta? Sim. Só citar. Romanos 1, 19 e 20, Hebreus 1, de 1 a 3 e 2 Timóteo 3, 16. Ok. O que é a Bíblia? Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é a autoridade suprema, única e única regra de fé e de prática dos cristãos, e nela está o plano de salvação e a vontade de Deus. Então a vontade de Deus está só na Bíblia? Essa é a pergunta a mais. Revelada na Bíblia? Sim. Ok. Senão a gente vai sair procurando. Não a encontramos fora da Bíblia? Não. Certo. Quem escreveu a Bíblia? Aproximadamente 40 autores humanos, em diferentes origens, épocas, todos inspirados pelo Espírito
E aí a gente inclui profetas, reis, apóstolos, entre outros. O que é inspiração? Inspiração é o processo divino pelo qual Deus soprou sua palavra aos autores humanos, garantindo que o texto no original fosse fiel, sem erros, e o que torna a Bíblia perfeita e fonte de revelação de autoridade de Deus. Em quantas partes se divide a Bíblia e quais são elas? Em duas, Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento com mais 27. Qual o período total em que a Bíblia foi escrita? Aproximadamente 1.500 anos. Então, desde 1.500 a.C., com os textos de Moisés, até o Novo Testamento, terminando com o Apocalipse ali perto do ano 100. Em quais línguas foram escritas a Bíblia? Em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e em grego no Novo. Essa é além, tá? Quais dessas línguas você escreve, fala e lê? Português, inglês, um pouquinho de francês. Um pouquinho de grego para ler, mas assim, um pouquinho, mas quase nada. Isso é fruto do mestrado, né? Também. Ok, então ele está fazendo tarefa de grego, vez ou outra me manda alguma coisa, fala isso aí, se vira, porque esse também é meu trabalho toda semana. Quando é com o alfabeto grego aí, ainda dá para fazer muita coisa. Mas quando ele está no alfabeto latino, o que a gente usa, dá para... Ok. O que significa o termo apócrifo? Oculto, ou escondido. São os livros que não foram inspirados e têm uma autoria duvidosa. Ok. Quais critérios foram utilizados ao longo da história cristã para categorizar um livro como apócrifo? No Antigo Testamento, os do Antigo Testamento, uma falta de aceitação pelos judeus, também ausência de citação pelos apóstolos, mas principalmente erros doutrinários, erros históricos e uma desarmonia com o cânon inspirado, que foi pensado pela igreja primitiva. Quais são alguns dos livros apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Tobias, Judite no Antigo Testamento, Macabeus. No Novo Testamento tem Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, sempre aparece alguma outra coisa, algum evangelho que aparece por aí. Quantos e quais são os livros do Antigo Testamento e como eles se dividem? São 39 no Antigo Testamento, dividido na lei, o Pentateuco, cinco primeiros, os históricos, os poéticos e os proféticos maiores e menores. Quantos e quais são os livros do Novo Testamento e como eles se dividem? Aqui diz quais também, você tinha perguntado quais. No Novo você tem os evangelhos, as epístolas de Paulo, as gerais e o profético o Apocalipse. Qual é o propósito do Antigo Testamento? Revelar Deus, sua aliança com Israel, revelar a lei moral e preparar o caminho para o Messias. Qual a sua relação com o Novo Testamento? No Novo Testamento, a relação do Antigo com o Novo é o cumprimento, no sentido de que o Novo Testamento completa as promessas do Antigo em Jesus. Essa aqui é uma pergunta extra, tá? Devemos pregar e ensinar no Antigo Testamento? Lógico. O Antigo Testamento está no mesmo pé de igualdade com o Novo Testamento como palavra de Deus? A palavra de Deus é o todo. Ok. Qual a utilização correta da lei do Antigo Testamento? A lei no Antigo Testamento ela serve para revelar o pecado, ela serve de guia para a conduta moral e serve para apontar para Cristo, não como meio de salvação. Então, a lei não salva, mas para a gente entender que ela foi cumprida em Jesus. Então, os cristãos, eu entendo que os cristãos hoje vivem pela graça, enquanto aplicam os princípios éticos da lei. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, ou boa notícia, em referência ao que Cristo fez. Resuma o que é o evangelho. É o poder de Deus para todo aquele que crê,
Primeiro do judeu, depois do grego. Nós vamos falar mais sobre o evangelho daqui para frente, tá? Então é só para despertar aí a memória dele. Quantos e quais são os evangelhos? São 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que significa o vocábulo sinótico? Sinótico significa ver juntos. São os evangelhos que têm semelhança na estrutura e no conteúdo, Mateus, Marcos e Lucas. Por que os temos na Bíblia, os 3 evangelhos sinóticos? Para eles darem uma visão multifocal de quem Jesus é. Então, se a gente fosse, pensando que os judeus tinham uma cultura de relatos, se você pegasse um relato de um só deles, talvez algumas partes ficariam sem tanta elucidação, sem tanta explicação. Então, você tem 3 olhando meio que ao redor da vida de Jesus, e eles se complementam nesse sentido. Quando e por que ocorreu a divisão da Bíblia em capítulos e versículos? Capítulos, tá. No século XIII, com Stephen Langton, que era o arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, ele fez essa divisão para facilitar o estudo dos capítulos, e depois os versículos no século XVI, para ajudar, por Robert Steen, anotei aqui, para maior precisão em citações e debates teológicos. Imagina citar Isaías sem ter referência bíblica, ou qualquer outro livro mais extenso. Quando nós estamos em uma aula, e aí falamos, olha, esse versículo aqui deveria contemplar a palavra do anterior, é por causa disso. Foi ao longo da história da igreja que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Originalmente era um livro inteiro. E se devia decorar Isaías inteiro, porque se citar Isaías, vai citar onde? Vai citar o livro todo. Ok. Defina a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia é sua supremacia como a palavra de Deus, palavra essa inspirada e como única regra infalível para a fé, doutrina e para a prática cristã, acima, e bem acima, das tradições ou opiniões humanas. De que maneira a Bíblia é suficiente? Ela é suficiente porque ela tem tudo aquilo que é preciso para a salvação, para a santificação, para a orientação na vida cristã, sem a necessidade de revelações adicionais ou tradições. Defina a inerrância da Bíblia. Inerrância quer dizer que, no original, ela não contém erros em tudo aquilo que ela aborda, então, incluindo aspectos diferentes, porque ela é inspirada por Deus. Às vezes você tem algumas questões de tradução, como você colocou no começo, no texto de 1 Pedro, que eles traduziram como velho, em vez de traduzir como presbítero, que era a mesma palavra. Então você tem essas nuances nas traduções. Mas no original ela é inerrante. Defina pregação. E qual a melhor maneira de se fazer isso? Pregação é a forma de você proclamar publicamente a palavra de Deus, explicando o texto bíblico e com vistas à edificação do corpo, para edificar, para converter, para exortar aqueles que estão ouvindo. E a melhor forma, eu acredito que seja a pregação expositiva, que explica versículo por versículo, dentro do contexto original e da intenção original do autor. Amém, igreja? Amém. Amém. Bom, encerramos aqui a segunda parte, que é a área de bibliologia. Então abro agora para perguntas ou comentários, ou dúvidas que talvez você tenha de alguma resposta que ele tenha dado, sobre essa área, o conhecimento da Bíblia. Fiquem à vontade. Amém, obrigado. Vamos para a próxima volta. Vocês conseguiriam responder essas perguntas que ele respondeu? O homem teve que estudar, né? Mas eu tenho uma dúvida que eu ia perguntar para ele. A gente lê a Bíblia inteira, mas a gente assim, não vou querer eu já li, estou lendo a quarta vez. Mas a gente esquece de muita coisa. Quando a gente vai reler, a gente fala, nossa, eu não tenho prestado isso aqui. Aí você vai, parece que você está lendo aquele capítulo, e você aprende mais um pouco. Né? Você fala, nossa, não
Sim, eu compartilho do mesmo sentimento. Quando a gente pensa que a Bíblia é viva e eficaz, é nesse sentido também. Acho que a palavra de Deus não se esgota. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência de você estar numa pregação, o texto é tal. Salmo 23, eu já vi tanto Salmo 23. Aí você começa a ouvir e fala, nossa, nunca parei para pensar nisso. E Deus fala de novo. O que nos motiva a continuar aprendendo, continuar lendo, porque se pensar que a Bíblia é a palavra de Deus e o nosso conhecimento de Deus não é possível, o conhecer a Deus não é algo que a gente esgota, já sei de tudo, não preciso mais. Então é normal. Podemos prosseguir? Sim. Terceira área, a área de teologia em geral. Nessa área nós vamos tratar de alguns subtópicos. O primeiro é sobre teologia no sentido de conhecimento de Deus, quem Deus é, ok? Quem é Deus segundo a Bíblia? Deus é o Criador eterno, soberano, autoexistente. Ele é Espírito, infinito em santidade, em poder, em sabedoria, em amor. E Ele existe em Pai, Filho e Espírito Santo. Cite de cabeça essa pergunta extra, algumas passagens bíblicas que mostram a pessoa de Deus como você definiu. Pensando em Pai, Filho e Espírito Santo, você tem Mateus 28. Pensando no amor infinito dele, você pode pensar na crucificação de Cristo nos capítulos finais de Mateus. Pensando em santidade, você pode pensar em 1 Pedro, dizendo que nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Em Gênesis, na criação, Deus decidindo criar, então ele já existindo antes no início, então a eternidade de Deus, e ele criando as coisas por sua perfeita soberania, então, falando e as coisas vindo a acontecer, e criando um mundo do qual ele não precisava e ainda não precisa. Então, Deus não criou todas as coisas porque ele precisava de alguma coisa. Ele tem o seu propósito, mas se ele não tivesse feito nada, ele ainda seria Deus em sua majestade eterna, glorioso, enfim. Amém. Amém. O presbítero precisa estar preparado. Essa pergunta não tinha lá, então precisamos utilizar todo o HD interno dele, memórias de passagens bíblicas. O pastor precisa fazer isso, porque às vezes a gente vai preparado para aconselhar a pessoa com 2, 3 textos na cabeça. O que ela fala é completamente diferente do que a gente tinha pensado, e aí você tem que usar o seu conhecimento bíblico para na hora lembrar das passagens que tratam daquele assunto. Então o pastor precisa estar preparado a tempo e fora de tempo. Próxima pergunta, o que são atributos comunicáveis? De Deus. De Deus. Os atributos comunicáveis é aquilo que Deus tem e que pode ser refletido nos humanos em graus limitados. Então, Deus é amor e a gente consegue exercer amor. Deus é misericordioso e a gente consegue exercer misericórdia, justiça. Deus é eternamente e infinitamente sábio e a gente consegue exercer sabedoria, de forma limitada. E o que são atributos incomunicáveis de Deus? É aquilo que só Deus tem. Então, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, onisciente, e só Ele é imutável. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é o estudo sistemático, organizado e lógico das escrituras, agrupando temas diversos. Então, por exemplo, que a Bíblia fala sobre graça, aí você vai por diversos textos bíblicos. Que a Bíblia fala sobre pecado, então é a organização desse estudo de doutrinas. O que é teologia bíblica? Tá, é o estudo dessas doutrinas à medida que elas se desenvolvem progressivamente através da Bíblia, considerando o contexto histórico e a revelação gradual de Deus. Qual seria a mensagem da Bíblia como um todo? Em uma frase, Deus criou o mundo perfeito, o homem caiu, Deus viu a queda do homem e enviou seu filho para redimir tudo, e no final estaremos com ele, os que o aceitarem. Amém. Ainda bem que está gravado, a gente vai depois deixar registrado. Essa pergunta não estava no material, tá?
O que é teologia reformada? Tá. Teologia reformada é uma tradição teológica que vai enfatizar a soberania de Deus, a depravação total do homem, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, com base nas Escrituras, e é uma teologia influenciada pela Reforma protestante. Você acredita nessas doutrinas? Em todas elas, eu tenho dificuldade com expiação limitada. Ok. Quer que explique o que é expiação? Nós falaremos sobre expiação mais abaixo. Tá bom. Passamos agora para o segundo subtópico da teologia em geral, que é a cristologia, a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, encarnado como homem, o Messias prometido no Antigo Testamento, o Salvador do mundo, que veio, viveu sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu em glória ao céu. De todos os textos bíblicos que apresentam Jesus, se você pudesse escolher um, qual você escolheria? Qualquer um? Ou algum texto da Bíblia que apresenta Jesus, qual você colocaria como número 1? O de que diz que ele é Deus conosco, Emmanuel. Acho que é o que... Não é alguém distante, é alguém próximo. Ok. Quais os nomes dados a Jesus na Bíblia? Emmanuel, Deus conosco. Príncipe da paz, bom pastor, a porta, como você leu mais cedo, Alfa e Ômega, Cordeiro de Deus, Senhor dos senhores. O que significa dizer que Jesus é o Cristo? Cristo, tá. Que ele é ungido de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento, e ele é aquele que cumpre essas profecias como rei, como sacerdote e como profeta. O que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus? Significa que a sua divindade eterna e relação única com o Pai, e ele compartilha com o Pai da mesma essência divina. O que significa dizer que Jesus é o Filho do homem? Tá? Dizer que Jesus é o Filho do homem significa confirmar sua humanidade plena, identificando Jesus com a raça humana, e também a sua autoridade messiânica, conforme profetizado por Daniel. Quais são os 3 ofícios de Jesus e o que eles significam? Tá. Os 3 ofícios são rei, sacerdote e profeta. Então, profeta porque Jesus é aquele que revela a verdade de Deus. Sacerdote, o sumo sacerdote, né, porque ele quem se oferece como sacrifício pelos pecados e intercede por nós. E rei, porque ele quem governa com autoridade eterna. Jesus é Deus? Sim. O que isso significa? Significa que ele possui os mesmos atributos de Deus, a natureza divina plena, ele é eterno, ele é criador, ele estava no princípio, ele é digno de adoração, de forma igual ou co-igual ao Pai e ao Espírito. Jesus é homem? Sim. E o que isso significa? Que ele também, então, sendo Deus, ele também é homem, por ter assumido a natureza humana completa, porém sem pecado. Ele experimentou tentações, sofrimentos, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus e redimir a humanidade. Qual é a obra de Jesus? A obra de Jesus é a redenção da humanidade, de toda a humanidade, através de sua vida perfeita, sua morte sacrificial na cruz, ressurreição, então ele morre, ele ressuscita, ele ascende, cumprindo assim o plano de salvação do Senhor. O que é redenção? Redenção é o ato de comprar de volta os pecadores da escravidão do pecado, da morte de Satanás, por meio do sangue de Jesus. E ao fazer isso, Jesus concede liberdade e herança eterna. O que é expiação? Expiação é o ato de Jesus, quando ele na cruz,
Ele satisfaz a justiça de Deus, removendo a culpa do pecado e reconciliando os pecadores com Deus. Pode aproveitar e responder a pergunta anterior que você sugeriu, do porquê discorda da expiação limitada. Tá, a expiação limitada vai dizer que Jesus morreu só para aqueles que o aceitaram, só para os predestinados. Eu tenho dificuldade por isso, uma questão pessoal, por entender que Cristo morreu por todos. Então eu não consigo pegar a obra de Cristo na cruz, pensar nisso, como algo limitado. Eu não consigo limitar aquilo que Deus está fazendo por meio de Deus Filho na cruz. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu acho que ele morreu por todas as pessoas, algumas são responsáveis por não aceitá-lo. Ok, usei a palavra discordar, mas você usou outra palavra que é dificuldade. Eu não consigo colocar uma posição pessoal. Colocar Deus Jesus dentro de uma caixinha e falar isso você não pode. Então, e eu não tenho elementos bíblicos para dizer é isto ou não é isto. Então eu fico em cima do muro. Ele não é o primeiro nem o último que vai ter dificuldade com essa doutrina. Vou fazer só a última pergunta sobre cristologia e abro para perguntas de vocês, tá bom? Já vi que o Gideon levantou a mão aí também. Já a gente abre. A última pergunta sobre cristologia: o que é propiciação? Propiciação é o aspecto da expiação, em que Jesus apazigua ou traz paz contra a ira de Deus em relação ao pecado, tornando Deus favorável aos pecadores arrependidos pela fé. Ok. São 10h28. Vocês querem que eu entre em pneumatologia, doutrina do Espírito, ou querem ir para casa? Eu acho que dá para pelo menos tratarmos umas 7 ou 8 perguntas e quase conseguimos atingir a minha meta, que eram 85. Já chegamos na pergunta número 52. Então, pelo menos até 62 eu acho que a gente consegue ir dentro dos próximos 5, 10 minutinhos. Tudo bem? Você está preparado para isso? Vamos lá. Ok. Pneumatologia. A doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É ele quem convence do pecado, quem regenera, quem santifica, quem consola os crentes para a vida cristã. Qual é a obra do Espírito Santo? Regenerar os pecadores, ele sela os crentes, ele guia os crentes na verdade, ele produz fruto espiritual, ele concede dons e ele nos auxilia a glorificar Cristo. Quando alguém recebe o Espírito Santo? No momento da conversão. Tem algum texto bíblico que mostra isso? Tem, Atos 2. Quer que lê? Abram suas Bíblias em Atos 2, 38, 37. Quando viram isso, então Pedro tinha pregado, quando viram isso ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí, então, você vê uma continuidade aqui. Então, o arrependimento, naquela época eles já conseguiam dar prosseguimento ao batismo, e então era em seguida, então esse arrependimento é para a remissão dos pecados, e em arrepender-se eles recebiam o dom do Espírito. Então, no momento que você recebe o Espírito. Efésios vai falar que a gente é selado com o Espírito também. Eu queria sugerir que você também lesse. Atos é um texto descritivo, que conta a história de como ela aconteceu, mas tem um texto normativo, que é uma epístola doutrinária de Paulo, que apresenta o conceito que foi aplicado na história de Atos. Então, diga qual é o texto. Efésios 1. Versículo 13. Efésios 1, 13. Nele, em Cristo, né, no versículo anterior, nele também vocês,
depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, essas pessoas estavam recebendo a carta, né? Eles creram em Jesus e, tendo crido, em seguida, receberam o selo do Espírito Santo. Então você diria que só tem o Espírito Santo quem é crente em Jesus? Sim. Quem não tem o Espírito Santo não é crente em Jesus. Alguém precisa buscar o batismo no Espírito Santo já sendo crente em Jesus? Não, porque isso já aconteceu. Ok. Qual é o fruto do Espírito Santo? É o que diz lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito é estar debaixo do controle do Espírito. E isso é visível na vida diária. Então, você se submeter a Deus e ao Espírito. O que e quais são os dons do Espírito? Quais são os dons do Espírito? O que são e quais são? Então, dons do Espírito são habilidades concedidas pelo Espírito para os crentes, visando a edificação da igreja. Então, por exemplo, dom de profecia, de ensino, de línguas, de interpretação, de pastor mestre, que a gente falou. Qualquer outro? Você perguntou se são válidos? Eu creio que são válidos para hoje, sim. Não perguntei ainda. Essa pergunta é: quais são válidos para hoje? E por quê? Tá. Eu acredito que todos, tirando apóstolos, todos são válidos para hoje, pois a Bíblia não indica um cessar, e o Espírito distribui na sua soberania para a edificação da igreja, para a unidade e missão da igreja. Não creio que alguns são necessários hoje em dia. Mas voltando à mesma coisa que eu falei sobre Jesus antes, eu não consigo limitar o poder de Deus para dizer que Deus não concede mais este ou aquele, tirando apóstolos, ou aquele dom. Dentre os dons do Espírito, quais você considera indispensáveis para um pastor / presbítero? Indispensável. Lembrando que pastor / presbítero não tem todos. Amém. Então, indispensável: ensino, pastoreio, liderança, exortação. Então, ser pastor mestre. Eu acho que esses são importantes para guiar, para instruir, para proteger o rebanho. Quais destes dons você acredita que recebeu do Espírito para servir a Igreja de Cristo? Então, o de pastor mestre, o de liderança e o de exortação. Nem todo presbítero terá todos os dons, mas estes são indispensáveis para todos os presbíteros. Deus irá dotar os presbíteros com esses dons. Mas, por não terem todos os dons, é por isso que nós precisamos de uma pluralidade de presbíteros, que eles vão se complementar para pastorear o rebanho de uma forma mais completa. Um só pastor não possui todos os dons que uma igreja precisa. Por isso precisamos de vários pastores. Por isso que Deus prometeu dar pastores ao seu rebanho. Amém? Amém. Faltam 2 perguntas e vamos terminar com perguntas acaloradas. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos lá, abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 3. Versículo 20. Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas, que tinham vindo de Jerusalém, diziam: ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás, lembrando que ele tinha acusado ele de estar possuído por Beelzebul, por isso que ele está falando isso. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim.
Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Então eu entendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que Jesus, ao expulsar demônios, está possuído de demônios, à luz deste texto. Ok? Como podemos entristecer ou apagar o Espírito Santo? A gente entristece o Espírito Santo vivendo uma vida de pecado. Então, quando você vive na prática do pecado e não se arrepende, você vai entristecendo o Espírito e aí você começa a apagá-lo, resistindo à sua orientação e deixando de obedecer à vontade de Deus. Amém. Pergunta sobre a doutrina do Espírito. Gideon? Por que a primeira? Por que a segunda? Por que a terceira? Por que o Espírito é a terceira pessoa? Por que não é a primeira? Por que não é a segunda? Por que é a terceira pessoa? Eu respondo para os meus filhos, porque Deus quis assim. Pela tradição a gente atribui primeira, segunda e terceira, mas ele não é menos Deus que Deus, ele não é mais Deus que Deus, Pai ou Deus Filho. Agora, por que terceira é terceira? Eu não sei responder. Seria uma forma da teologia sistemática tentar sistematizar a doutrina da Trindade? Talvez. Porque quando você coloca primeiro, segundo, terceiro, é uma forma de... Você simplifica o assunto. Tá, esse é Deus Pai, tá, primeira, segunda, terceira. Mas se você considerar que todos são igualmente Deus e todos são igualmente divinos, eternos e soberanos... Mais alguma pergunta? Pedro? Quanto tempo eu espero estar no presbitério? Tanto quanto Deus permitir a igreja assim entender. Então, se Deus me chamar amanhã, eu vou estar melhor que vocês. Estarei melhor que vocês. A gente se encontra lá. Não pense em nada a curto prazo. Até o ano que vem, até Deus me chamar. Rafael vai responder mais perguntas sobre igreja e ministério pastoral na semana que vem, quando nós tratarmos sobre igreja só. Então, se você tiver perguntas além dessas que o Pedro colocou, pode deixar também para a semana que vem. Nós vamos encerrar aqui, por conta do tempo já. Espero que tenha sido abençoador para o seu coração, tenha trazido edificação e também mais apreço pelo ofício pastoral e pela vida do Rafael, que está para ser ordenado presbítero em nossa igreja. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Quero pedir para o nosso diácono, Cláudio, venha pela lateral aqui, Cláudio, por causa da gravação, pedir para ele fazer uma oração pela vida do Rafael. E aí o Rafael vai ficar aqui para responder mais perguntas de vocês, se vocês quiserem, tá bom? Quem não fizer pergunta ganha um docinho. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esse tempo, desse concílio, das respostas, da sabedoria que o Senhor tem dado ao Rafael, crescimento, família, igreja, profissão, uma pessoa apta, uma pessoa que conhece a Escritura, mas principalmente a pratica. Louvado seja Deus, e que possamos, na semana que vem, continuar a termos mais um concílio, onde Rafael vai nos responder suas convicções, e como igreja possamos orar por ele, louvar a Deus pela vida dele, trazendo a ele mansidão, conhecimento, atuação no Espírito Santo. Por isso, eu agradeço tudo isso em nome daquele que é o principal, que morreu na cruz por nós no Calvário e está vivo entre nós, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.